Olá a todos, bem-vindos a mais um Voo Picado, aqui na terceira edição. Cá estamos para falar de mais assuntos relacionados com o Benfica e eu sei que prometi que, ou tinha indicado que isto ia ser uma coisa mais pessoal e portanto que ia ser só eu a falar, mas apeteceu-me convidar um amigo e partilhar aqui algumas coisas sobre o Benfica e ninguém melhor para começar do que o meu bom amigo Ricardo Troncão, que está na Alemanha mas em breve estará em Portugal para vir ao Exatamente. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, como é que é, Nuno? Tudo a andar? Cá estamos, Ricardo, então olha, muito bem-vindo. Aqui uma coisa, se calhar um bocadinho mais esquisita, fora daquilo que tu estás habituado. Sim, mais pessoal talvez, Eu mais lancei-te o desafio intimista. de escolher um tema, não é? Eu escolhi Sim, outro, sim, eu escolhi a formação, sim. eu vou falar um bocadinho sobre a formação, apetece-me falar sobre isso, e tu escolheste outro tema. Qual é que é? Sim, é um tema, não quero tornar a coisa demasiado pessimista nem negativista, mas talvez um bocadinho de terapia, chamemos assim, que é a gestão de expectativas para o Benfica, tanto do presente como do futuro. Falar um bocadinho sobre a forma como nós vemos o clube, como nós talvez devêssemos começar a olhar para o clube e principalmente a posição do Benfica no futebol atual, no panorama do futebol atual, com mais ênfase talvez no futebol europeu. Então, antes de começarmos, dizer olá às pessoas todas. Eu já Um disse mais ou abraço a menos, todos mas os que nos estão já aí a agora eu gosto ouvir. sempre de agradecer. Isto tem sido uma simpatia e realmente há aqui uma diferença estranha. Isto agora vai para o YouTube, se calhar vai já mudar, mas a malta Sim, tem sido super simpática e tem recebido muito bem este. Eu estou a olhar para ali porque o Ricardo está ali no Zoom, que está ali, tem sido bem recebido. No YouTube a coisa é um bocadinho mais selvagem, nas redes sim. sociais então nem se fala, mas eu agradeço-vos por isso. Então eu quero aqui já agora agradecer, olha, ao Fábio Anacleto, ao Adriano Costa, ao Forever Lima, que diz que uma ida ao ginásio nunca passou tão depressa. A Lourdes, aquela user que A tem Dona o Lourdes? MKK5897, é a Lourdes, afinal é a Lourdes, ela não consegue mudar o username. Um beijinho para a Lourdes, também deixou aqui um comentário do qual eu partilho. Normalmente eu e a Lourdes estamos mais ou menos alinhados naquilo que são as nossas ideias do Benfica. O Eduardo Bárbara, o Jorge Eusébio, o Jean Sté de Paris, um abraço também para Paris, o Fábio, o Zinho, o Samuel Leite, o Marco Pires, e o pronto, agora aqui já é do. Ah, não, ainda não é. Rádio Banana, e o Tiago Silva, o João Oliveira. E pronto, e é isto. O resto da malta, pois que também têm ouvido, têm sido muito simpáticos. Ricardão, então vá, bora lá. Expectativas sobre aquilo que é o Benfica, não é? O que é Sim. que te motivou a escolher esse tema e o que é que tens para dizer? Olha, para ser honesto, isto foram uma série de fatores que juntaram-se todos e acho que isto principalmente começou de uma conversa que eu tive com a Clara Oliveira, do projeto Futebol às Claras. Aqui eu mando um Deixa-me beijinho, adivinhar, porque eu é sei que Amsterdão. ela é em Amsterdão, exatamente, quando fomos ver a vitória do Benfica, os nossos primeiros 3 pontos, que não sejam os únicos, claro. E estávamos a ter uma conversa normal sobre o Benfica atual, que acaba por ser um bocadinho de paralelismo, até mesmo no espaço e no tempo, sobre o. Como é que eu ia te explicar isto? Quando nós vemos o Benfica a jogar com o Ajax, nós temos que ter em conta que são dois dos maiores clubes e com maior história no futebol europeu. E que acaba por ser um bocadinho a queda, talvez, na força que ambos os clubes têm na Europa, acaba por a queda acontecer mais ou menos no mesmo espaço temporal, ao mesmo tempo, porque ambas as ligas também acabam por perder a sua força, principalmente quando comparadas com as ligas, as Big Five, não é? Onde todo o dinheiro está concentrado, e o Benfica e o Ajax não conseguem neste momento lá chegar. E essa conversa começou por aí, que é a forma como nós olhamos para o Benfica do passado, aquilo que nós vimos, e por exemplo, eu e tu não somos mais ou menos a mesma geração, nós crescemos a ver o Benfica a chegar longe nas competições europeias, uma coisa que eu até falava, e até a Clara até me perguntou como é que foi o ambiente quando nós éramos mais miúdos, e por exemplo quando eu era mais miúdo, que vivia alguns dos momentos emblemáticos do Benfica no antigo estádio, como é que era viver o ambiente no estádio antigo e por aí
fora, e eu tive-lhe a contar a história do Benfica-Marselha, e acaba por ser um bocadinho a questão de, às vezes olhamos, e principalmente os mais novos porque não viveram essa fase, mesmo até aqueles que já começaram a seguir o Benfica no pós-Vietnã, acaba-se por ter uma ideia um bocadinho romantizada do que era o Benfica no passado. O Benfica no passado não ganhava todos os jogos, não ganhava sempre, e não é que as equipas europeias chegassem ao Benfica e perdessem todas, ou o que é que seja. Muito pelo contrário, o Benfica até contra as grandes equipas europeias, a maior parte das vezes, ou grande parte das vezes, perdia. Mas o que é certo é que as equipas europeias sabiam que ir à Luz era um away muito complicado para elas. E sabiam que tinham que suar as estupinhas e que tinham que dar tudo por tudo por tudo, porque não só o Inferno da Luz, como os jogadores do Benfica e as equipas do Benfica da altura eram muito fortes e lutavam até à última gota de suor. Era muito complicado sacar uma vitória ao Benfica ou até mesmo um empate. Era muito, muito complicado. E depois avançamos no tempo. Só acrescentar, eu agora por acaso não me lembro exatamente, mas o Benfica tinha até no estádio antigo, mesmo até à sua demolição, recorde nos jogos europeus absolutamente incrível. O Benfica tinha pouquíssimas derrotas. E se pensares na quantidade de clubes que lá passou e os clubes que lá passaram, sim. Era incrível. Todos os grandes, Real Madrid, Barcelona, o grande AC Milan e por aí fora. Ainda me lembro, tu provavelmente deves também ter estado no estádio nesse jogo, naquele jogo em 95, que empatámos 1-1, que o Izia manda aquela bola aos dois postos. Foi 0-0? Não, foi 0-0 ou foi 1-1? Foi 0-0. O Isias estou a bola aos dois postos. Estou a bola e a bola acerta nos dois postos e vem para fora. É engraçado que digas isso. Ainda ontem estava a ver no YouTube, e desculpam à parte, mas é engraçado porque ontem lembrei-me desse lance. Porquê? Porque estava a ver um vídeo que era o caminho do Inter para a final da Liga da Taça UEFA 93-94. Estava lá o Bergkamp e há um lance igualzinho, que até acho que é o Bergkamp que manda uma bola. Não, mentira, não é o Bergkamp, é contra o Inter. Acho que é o Rápido Bucareste num jogo em Milão, que chuta uma bola e a bola bate nos dois postos e sai. E eu lembro que foi igualzinho a Isaías e também com o Clube de Milão. Eu estava na baliza, estava por trás da baliza lá em cima, no terceiro anel, e vejo o lance todo a decorrer à minha frente, e foi uma daquelas coisas que lembro-me. Por exemplo, nós temos o Edilson. Já o Benfica estava se não estou em erro, já sob o patrocínio da Parmalat. Não estou a ver outra maneira dele ter vindo para o Benfica, mas lembro-me de ter vindo o Edilson, que até era um jogador que jogava na seleção brasileira, e ele fez gato sapato daquela defesa, fintava tudo e todos, e lembro-me do Marcelo Desailly levar as mãos à cabeça. Portanto, era muito complicado, mesmo até nessa época que foi o princípio do fim. Portanto, o início talvez tenha sido a partir daí o início do Vietnã, infelizmente, mas era muito complicado sacar pontos ao Benfica. E depois nós começamos a avançar 30 anos no tempo, não é? E vemos o Benfica na situação atual. Houve muitos fatores que contribuíram para tudo isto, desde a lei Bosman, desde o fim do ban da Liga Inglesa nas competições europeias, o investimento brutal que com a lei Bosman apareceu nos clubes italianos que começaram a sacar jogadores. Eu volto já porque estou-me a tocar à porta. Dá-me só um segundo. Força. Já sabia que isto ia acontecer. Pronto, e agora pela magia da edição, isto vai voltar, vai dar um saltinho à frente. Vai ser Ricardo, curto. Estavas a dizer? Não, tanto que avançando os tais 30 anos no tempo, e começámos a ver depois as equipas inglesas que, se não estou em erro, foi em 92, que saíram daquele bando das competições europeias, voltaram a entrar nas competições europeias. A lei Bosman permitiu a países como Itália, que era o Eldorado, onde vinham buscar os jogadores a todo lado, e depois passou a ser a Liga Inglesa, com a criação da Premier League. Portanto, houve uma série de fatores que começaram quase que a empurrar ligas periféricas, mas onde ainda tinham clubes capazes de dar cartas na Europa, nomeadamente o Ajax, que ainda ganhou uma Liga dos Campeões
contra o Super Milan, por acaso, não foi? Foi contra aquela equipa com o Jari Litmanen e o Patrick Kluivert, acho que já aí foi contra o Super Milan. É? Eles jogaram uma com os Juventus no Olímpico e acho que essa Juventus ganhou. Não me lembro. És capaz de ter razão, é capaz de ter sido mas o Milan. Eu acho que foi o Milão. Lembro-me de achar que o Milan era super favorito e depois exatamente, e era... foi esse do gol do Patrick Kluivert. Exatamente, o Patrick Kluivert e tinha o Milão, tinha aquela equipa com o Savicevic, com o Boban, com aquele quarteto defensivo fantástico do Panucci, do Baresi, do Costa Curta, do Maldini, por aí afora, e mesmo assim com o Donadoni, com o Albertini, e mesmo assim, pá, o Ajax com meio dúzia de putos e com um super Jari Litmanen, pronto. Mas começa aí mais ou menos o empurrar, devido a uma série de fatores que contribuíram para tudo isso, nomeadamente na parte financeira, a empurrar clubes como o Benfica. Força. Lembras-te do que é que estavas a dizer? Lembro-me do que é que estava a dizer, sim. Pronto. E nós, projetando esses tais 30 anos à frente, e chegamos aos dias de hoje, e começamos a ver que há muitos clubes históricos na Europa que não jogam principalmente nas Big Five, que realisticamente, e isto é o que me custa dizer, e nós já tivemos oportunidades para chegar até mais longe, não estou a falar das finais da Liga Europa porque isso é outra conversa, mas realisticamente na grande prova europeia que é a Liga dos Campeões, pá, temos de saber nos posicionar, e é essa gestão de expectativas para o Benfica atual e para o Benfica de futuro que nós temos que começar a encarar de outra maneira, e perceber que se calhar aquele sonho europeu, eu entendo que qualquer que seja o presidente, qualquer que seja o responsável pelo futebol no Benfica, terá sempre que alimentar, nem que seja dado ao histórico que o Benfica tem na Europa, tem que alimentar o sonho de ganhar uma competição europeia. Agora, há aqui um dado que é importante perceber. Se o Benfica é campeão, o Benfica vai jogar na Liga dos Campeões. E acabou-se a questão de, se não conseguir chegar longe no grupo porque apanhou não sei quantos tubarões, depois acaba por cair para a Liga Europa. Isso não vai acontecer, já acabou. Portanto, o novo formato, não há quedas para outras competições. E, portanto, como é que ficamos? Jogamos a Liga dos Campeões sabendo que realisticamente é quase impossível combater por vários fatores, seja o peso das outras equipas por serem financeiramente mais poderosas, e ter os melhores jogadores e rechearem-se dos melhores talentos, e depois também, obviamente, quando nós temos hipótese de equilibrar a balança, temos sempre aquelas arbitragens manhosas da UEFA, que às vezes tiram-nos o tapete debaixo dos pés e qualquer sonho que a gente possa alimentar cai por terra. Ou caímos para um segundo ou um terceiro lugar, jogamos a Liga Europa ou, até no pior dos cenários para Benfica, uma Conference League, e aí sim talvez tenhamos alguma hipótese de ganhar essa competição. Eu sinceramente prefiro continuar na Liga dos Campeões, nem que seja também pela vertente financeira, que é muito importante para o clube, mas temos que ter os pés bem assentos na terra e perceber que, à medida que o tempo vai avançando, e principalmente da forma como o Benfica está a ser gerido atualmente, é cada vez mais difícil alimentar o sonho de levantar a terceira orelhuda, terceira, quarta, quinta, não interessa, eu quero levantar todas, mas só que eu tenho que ser realista e sei que chegar à terceira vai ser muito, muito complicado. Já terminaste? A minha pequena grande introdução, sim. Bom, isto não está fácil, já temos aqui 2 interrupções, eu não sei como é que isto vai ficar depois na edição, mas fica bom. A ver se não me digo outra vez. Eu acho que isso é um assunto interessante o que tu trazes aqui, porque sim, porque de facto isto lança-nos aqui um bocadinho uma temática como aquela acho que era como é que se chama aquele? Vi um programa que é o Nespera no Cu, que é tipo uma Nespera no Cu, sim. São 2 cenários assim dantescos, e qual é que tu preferias? Exato. Porquê? Porque obviamente a Liga dos Campeões é onde nós queremos estar, mas e onde o Benfica merece estar.
realisticamente é cada vez mais difícil. É muito difícil. Já era difícil antes, agora com este formato de liga é ainda mais difícil. E a diferença entre as equipas de topo da Europa e as outras é cada vez maior. Sim. As equipas médias inglesas já são o que não acontecia de antes, já são muito melhores e têm um ritmo competitivo muito maior do que as equipas portuguesas. Exatamente. Nós vimos isso, por exemplo, no jogo contra o Newcastle. O Porto perdeu também 2-0 com o Nottingham Forest, apesar de não ter sido um jogo como o nosso com o Newcastle, mas é uma derrota natural. Um clube de meio da tabela para baixo de Inglaterra é capaz de vir contratar jogadores ao Benfica ou ao Sporting ao Porto. A fatia que eles... Desculpa, não deixa-me só dizer isto. Os jogadores, o pior ainda. O pior ainda é que antigamente o Benfica e estes clubes como a Ajax e por aí fora conseguiam fazer um trabalho de antecipação e iam mercados como a Argentina e o Brasil e iam buscar talentos que estavam a despontar e pronto, e conseguiam apanhá-los no início da carreira. Agora já não é isso, já nem isso é possível. Agora já é muito, complicado. O City e o Real Madrid não rapaz jogadores de 16, 17 anos, contratam-nos antes sequer de fazerem 18 anos e deixam-nos lá a marinar. Portanto, por exemplo, isto é cada vez mais complicado, não é? É muito difícil. Por um lado, tu queres obviamente estar a lutar contra os melhores e até pelo fator financeiro que tu referiste. Por outro, em termos daquilo que é a expectativa realística de vencer um título europeu, está cada vez mais difícil. E nós agora já não, como tu indicaste bem, já nem sequer passamos para a Liga Europa. Portanto, se a coisa correu mal, se nós formos eliminados, e é provável que aconteça, vamos ser honestos. Sim. Agora na Liga dos Campeões saímos fora da Europa. Não há estamos fora, estamos completamente fora. Portanto, nós realisticamente só conseguiremos ter um ano bom europeu, ironicamente, quando as coisas nos correrem mal, que é o que está a acontecer este ano ao Porto, né? Eu acho que o Porto este ano com a equipa que tem, com o elenco que está, que tem tido das exibições e dos resultados, tem aqui uma hipótese real de conquistar um título europeu, até porque não estão lá os tubarões todos da Liga dos Campeões. E exatamente, porque tu começas a olhar para a forma, que é uma coisa que eu abomino desde o início, não é desde o início, mas desde que este formato se criou da Liga dos Campeões, onde tu não tens que ser efetivamente campeão para lá estar. Tu podes passar 20 anos a ser o quarto classificado em Inglaterra e está sempre da Liga dos Campeões. Pois. Percebes? Ou seres o terceiro classificado, sei lá, da Alemanha, por exemplo, e estás constantemente na Liga dos Campeões. Então é a Liga dos Campeões ou não é? Não é. Eu acho que até já vão mais de 4, sinceramente. Eu acho que até já vão 5. Não, a Inglaterra vão 5. Pois, até vão 5. E num ano em que se calhar um deles seja campeão europeu e depois não se qualifica para o KMT, se calhar vão 6, não sei. Agora exatamente. Estou a exagerar, mas... E agora? Não estás, não. Mas não estás a exagerar, não. É uma real possibilidade. A realidade é esta. E portanto, eu acho que a nossa expectativa de facto tem que mudar um bocadinho. Eu acho que temos que aproveitar aqueles anos que não nos corram tão bem, e este é um ano que tem potencial para isso, para se formos parar a uma Liga Europa, ou pior, a uma Conference, nem quer olhar pensar, para nem isso quer pensar com olhos de maneira muito séria de ok, temos aqui uma oportunidade de fazer algo. Sim. E não de que chatice, fomos para uma competição menor. Tem que ser encarado como ok, é a nossa oportunidade, vamos a isso. Porque nós não vamos estar aqui muitas vezes e nós não queremos estar aqui muitas vezes. Portanto, este ano vai ter que ser levado a sério, coisa que nós não fazíamos de antes. Eu lembro-me do Jesus fazer rotações em jogos da Liga Europa e o Bruno Lage fazer rotação em jogos da Liga dos Campeões. Portanto, o Benfica teve aqui uma relação estranha com a Europa durante muitos anos. Eu acho que já passámos essa fase, felizmente. Sim. E independentemente das coisas até nem estarem a correr muito bem este ano, que não estão, infelizmente não estão, mas eu acho que a atitude é diferente. Mas é isso. Eu acho que por exemplo, temos que olhar, temos que olhar para aquilo que é a realidade, para além daquilo que é a nossa expectativa, temos que olhar também para aquilo que é a realidade. E a realidade é que é um cenário cada vez mais complicado e que se calhar não faz muito sentido. Estamos a comparar com os anos 60 e 70 e 80 e até 90, que o Benfica esteve em finais europeias, quando o contexto à nossa volta que nos rodeia é tão diferente. Diferente. É uma coisa completamente diferente. E atenção, há aqui uma pequena observação que a gente tem que fazer, que é, e peço desculpa a todos aqueles que nos estão a ouvir, não encarem isto como
não haver crença no Benfica, nem de sermos menos benfiquistas ou o que é que seja, é apenas estamos a olhar para isto de uma forma pragmática e realista. E eu vou dizer o seguinte, já agora vou só usar aqui 2 minutos do tempo, porque é assim, portanto, tu, se não estou em erro, foste tu que fizeste, conjuntamente com o Sérgio, a entrevista ao candidato João Noronha Lopes. Sim. Para, no Benfica Independente para a presidência do Benfica. E na altura, e eu agradeço desde já, uma das perguntas que tu colocaste foi a minha. Mas eu tinha dito, tanto no nosso Patreon e nas nossas conversas, que a minha pergunta necessitava de um bocadinho de contexto. E se calhar por ser demasiado longa, faltou esse contexto para fazer a pergunta. E isto seria para ele, e eu na altura eu até coloquei esta pergunta para todos os candidatos. E a pergunta é a seguinte, e eu tenho aqui escrita e eu vou ler, porque isto necessita aqui de enquadrar o Benfica, não na parte positiva. Vamos imaginar que eu estou a perguntar neste momento cara a cara a um candidato à presidência do Benfica, tanto agora já não dá, não é? Tanto, não será a nenhum deles, mas será talvez uma previsão para o futuro. Uma possível pergunta que eu faria no futuro a um novo candidato quando forem as novas eleições. E a pergunta tem a ver com o enquadramento na posição negativa. Porque o Benfica tem que olhar para os fatores negativos que o impedem de chegar lá. E é aqui que nós temos que dar a volta. Porque há uma maneira de o Benfica conseguir, dentro das suas possibilidades, talvez combater com os grandes. Mas tem de haver um projeto muito grande por trás. E tem que haver uma força muito grande por trás para impulsionar um projeto que seja vencedor. E a minha pergunta é, portanto, a minha pergunta começa com: todos nós sabemos o quanto o futebol mudou nos últimos 30 anos, especialmente para o futebol português. E estamos ainda mais conscientes de diversos aspectos paralelos, mas influenciadores, como o facto da Liga Portuguesa ser periférica e de fraca qualidade. Já agora aqui um pequeno parênteses, basta olhar para o que aconteceu agora no último jogo com o Nacional e com o Benfica. Foi uma miséria em termos de espetáculo desportivo. Aquilo foi miserável e não conseguimos vender aquele tipo de futebol a ninguém. Mas voltando à pergunta, o baixo teto salarial, quando comparado com outros campeonatos do top 5 e até de outras ligas, como por exemplo a turca, o peso esmagador da carga fiscal em Portugal. E temos outro aspecto relevante, que é a incapacidade de atrairmos investidores de peso ou de renome que tragam vantagens evidentes para o nosso glorioso. Porque, ao contrário de clubes como o Bayern, por exemplo, os possíveis investidores não vão encontrar as mesmas contrapartidas esperadas, porque o rácio do market value e do retorno é muitíssimo mais baixo do que numa outra liga das Big Five, ou até mesmo, por exemplo, de uma liga holandesa ou por aí. Considerando todos estes fatores, qual é que é o plano efetivo para colocar aqui o nome do candidato do Benfica, para voltar a colocar o Benfica no lugar em que pertence à Liga Europeia? E de voltar a ser um clube onde os jogadores querem verdadeiramente ficar em vencer, e não apenas, como muitos dizem e pensam abertamente ou não, que ser um trampolim para outros patamares. Este enquadramento é importante porque aborda aqui muitos fatores que impedem não só o Benfica, mas até a própria Liga Portuguesa de evoluir em termos de atratividade. Eu vou dar um exemplo concreto relativamente como peguei aqui no Bayern. Nós não podemos pensar que a Adidas e a Audi têm uma posição muito grande na board do Bayern. Eles têm 5% de cada. 5% de uma sociedade esportiva, digamos assim, não é uma fatia assim tão grande. A questão é que 5% numa liga que está nas Big Five, com um clube que ainda que transporta um bocadinho aquela coisa que se dizia das equipas alemãs, do 11 contra 11 e no final ganha a Alemanha, pode puxar mais dinheiro, mais investidores, mais patrocínios, mais visibilidade e acaba por dar renome ao próprio clube. Agora, digamos assim, agora vamos analisar isto na perspectiva da Liga Portuguesa e neste caso do Benfica. Por muito grande que o Benfica seja, que é um clube gigantesco, é enorme, e aqui na Alemanha, vivendo aqui na Alemanha, falando com colegas meus de diversas nacionalidades, todos eles
sabem e respeitam e têm muito mais respeito até pelo Benfica do que, por exemplo, até muitos benfiquistas, lamento dizer isto, mas a verdade é que mostram muito mais respeito pelo próprio clube, pelo Benfica, do que pessoas que dizem-se adeptos do Benfica. Mas pronto, isso são outros 500. Como é que nós pegamos na Liga Portuguesa e conseguimos atrair um investidor para um clube como o Benfica? Pode ser o Sporting, pode ser o Porto, pode ser o Guimarães, pode ser o Braga. Estamos a falar de um investidor a sério. Como é que damos a volta a isto? É para eu responder? Como é que nós conseguimos fazer isto? Se é para eu responder, eu pergunto, lanço-te uma pergunta a ti também, que é: nós queremos mesmo um investidor? Né? E para quê? Não sei, queremos. É assim, eu não quero que o Benfica deixe de ser dos sócios, longe disso, mas também não quero um John Textor, não é? Que está a braços com tudo e mais qualquer coisa. O Benfica é um clube associativo, não é? Sim. Tem sócios desde o início que é assim. Desde o início que é assim, não. Desde o início literalmente não, porque era um conjunto de 22 ou 24 rapazes que se juntavam para jogar a bola. Portanto, não desde o início, mas vocês entendem, desde muito cedo. Sim, desde muito cedo. Impera a lógica associativa da participação dos sócios e de ser uma coisa coletiva, um movimento popular, digamos assim. E portanto, isso temos que pôr isso no contexto de 1900 e troca passo, que agora estamos em 2025. São coisas completamente diferentes e as coisas são mutáveis, e isso não significa, essa mudança não é necessariamente má. Muitas vezes as pessoas são reacionárias, não é? Resistem um bocadinho à mudança. Mas há coisas que fazem sentido, outras coisas que não fazem sentido. Dizer não por decreto, acho que eu não alinho muito nisso. Quando faz sentido, faz sentido, e quando não faz sentido, não faz sentido. Por exemplo, sou sensível à mudança do nome do estádio, porque nós nunca chamámos ao estádio o seu verdadeiro nome, o estádio do Sport Lisboa e Benfica, e portanto isso é uma fonte de receita que se calhar que evita que o Benfica tenha que abdicar de outro tipo de situações. E portanto há coisas que se dá para abdicar, e outras coisas concordo em absoluto, que não dá para abdicar. Este em concreto dos investidores, a mim em particular é uma coisa que me assusta, sinceramente, porque acho que estamos a abrir a porta. Porque o primeiro passo é, a não ser que seja uma empresa, como tem o Bayern Munique, mas o Bayern Munique é um exemplo que não há muitos exemplos por aí. O Wolfsburg, creio que também tem da Volkswagen, do grupo mas o Wolfsburg é propriedade da Volkswagen, assim como o Bayer Leverkusen é propriedade. Lá a situação dos 51%, portanto, propriedade não pode ser. Não, é propriedade. É propriedade. Há regras específicas, para o Bayer e para o Wolfsburg, e havia e acho que ainda há o Wolfenheim. Okay, onde... Pois tu sabes melhor do que isso, estás na Alemanha, não é? Mas pronto. Sim, eu percebo o que queres dizer, mas sim. E portanto, uma coisa são empresas que se querem associar, seja por motivos locais, ou seja, o Wolfsburg é um desses casos, seja por motivos de projeção internacional, como é o Bayern Munique. A Adidas interessa-lhe participar na vida de um Bayern Munique porque fecha logo a porta aos outros todos, ao maior clube na Alemanha, não é? Que se calhar é o maior mercado da Europa. Portanto, há aí o interesse para além. São 85 milhões de pessoas. Pois, há aí o interesse para além daquilo que é a associação ao clube, é um interesse comercial. Agora, quando falas de um John Textor ou de um sobrinho ou de um Al-Shari de Bobby B, eu não sei como é que eles chamam, desculpa, do Paris Saint-Germain, de um City, são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Porque essas pessoas não. Eu acho sinceramente que isto é uma fase que o futebol está a passar, que vai passar como houve outras, como Machados e por aí fora, que essas não passaram, mas enfim. Que é estas pessoas, quando se cansarem de brincar ao futebol, e há um dia que se vão cansar de brincar ao futebol, porque vai haver um dia que os sauditas e os do Qatar e do Médio Oriente vão virar agulhas para outra coisa para que lhes dê projeção, ou porque acham que já têm a projeção suficiente. Exatamente. E nesse dia vão desligar a torneira, e quando desligarem a torneira, as coisas vão ser muito feias para os clubes que são controlados por esse tipo de investimentos. E eu, ao dia de hoje, sabia muito bem ser o candidato crónico, se calhar, a vencer o campeonato em Portugal durante 10 anos, porque tínhamos aqui um gajo que nos dava 100 milhões de euros por ano, ou dava-nos 300 milhões de euros, que nos punham num patamar que os outros não têm, e isso ia ser muito bonito durante 10 anos. Só que eu olho um bocadinho mais à frente e olho para as gerações futuras e olho para a história do nosso clube, de onde nós viemos e para onde nós vamos, e acho que num prazo mais longo,
30, 40, 50 anos, se calhar estou a exagerar, mas não é preciso ser tão longo. Não sei se isso será boa ideia, percebes? Não sei se nós vamos meter numa posição como está o Lyon, o Crystal Palace e o Botafogo do John Textor, e há aí muitos exemplos mesmo de clubes de menor dimensão que hoje em dia estão a passar por grandes dificuldades precisamente por serem associados a SADs estrangeiras ou a investimentos estrangeiros, que simplesmente quando se fartaram de brincar ao futebol ou quando viram que isto afinal não dava o retorno que eles queriam, desligaram a torneira e acabou-se o clube e acabou. Tens o exemplo do Valência. E um benfiquista, eu imagino que o Ricardo Troncão é multimilionário e não se importa de 500 milhões de euros enterrados num negócio destes para ele, ok, pronto, é mau, mas não é um drama. E porque tem 30 costelas do Benfica e portanto tem essa ligação emocional e portanto nunca vai querer acabar com o Benfica para recuperar o investimento. Um saudita, um Qatar e um gajo qualquer que venha para aí garanto-vos que fecha a porta e agora que vocês que se lixem. Exatamente, agora, porque tem zero ligação com o Benfica. Zero ligação emocional, portanto é um negócio puro. Portanto, quando deixar de interessar, acabou. Agora há aqui uma coisa que é, e que foi aquilo que eu mencionei, que é, tu começas a pegar logo na parte da carga fiscal que existe em Portugal, que é avassaladora. Porque tu achas que Portugal não tem grandes investidores a sério para irem cá, portanto aí colocar gigafábricas disto e mega fábricas daquilo e mega data centers do outro, quando chega à parte do retorno, a carga fiscal em Portugal é simplesmente avassaladora. Há espaço para startups, há espaço para mas são investimentos brutais com condições especiais, não é? Dadas pelo exatamente. Agora, outros tu não tens às regras dá cá o meu quinhão e tu orienta-te como puderes. Exatamente. Agora, o futebol não tem nenhuma regra especial. Pelo contrário, Ricardo, o futebol é o primeiro a levar porrada, que é para servir de exemplo. Exatamente. Portanto, o futebol é, meus amigos, vocês, todos nós sabemos que qualquer que seja o salário que se fale nas redes sociais, que se fale nos órgãos de comunicação social, que o jogador X vem para cá ganhar 2 milhões de euros. Não são 2, são 4, porque 2 ficam logo retidos em impostos. É 50% da carga fiscal, ou se calhar até um bocadinho acima, já não me lembro muito bem. É logo metade. Agora diz-me tu assim, pensa num investidor, até mesmo pode ser português, que tenha poder financeiro suficiente, porque uma coisa é assim, nós às vezes pensamos assim, eu gostava era que viesse um gajo com muito dinheiro e que viesse cá derreter 500 milhões de euros do Benfica, que é para o Benfica ser um colosso do caraças, e o gajo não estar à espera de retorno nenhum. Isso não é um investidor, isso é um mecenas. São mecenas, como o exemplo que tu deste. Se eu fosse multimilionário, o meu amigo, o Benfica era o maior clube do mundo e o resto é conversa. De certeza que os sauditas não conseguiam competir comigo, mas eu não sou, infelizmente, e há muitos que se calhar, como eu, gostariam de ser para também poderem impulsionar o clube para outros voos. Não um voo picado, mas um voo ascendente, e não o são. Portanto, vamos falar realisticamente. Tu não tens um investidor em Portugal capaz de investir quantias que sejam significativas ao ponto de poder transformar o Benfica por completo, não é? Sem estar à espera de um retorno quase no imediato. Não tens. Porque o retorno tem que existir. Um investidor está sempre à espera de mim. Eu vou aqui botar 100, estou à espera de 120, 130, 140 de volta. Mas isso, amiga, é já para amanhã. Não, e depois traz aqui um problema adicional que pessoas que percebem muito mais disto. Eu não sou, nem quero ser, até gostava de ser. Eu gostava de saber um bocadinho sobre tudo. Mas se eu fosse especialista de finanças, se calhar hoje a minha vida era diferente. Então, gostava de ser. Retiro o que disse. Mas há aqui um perigo adicional, que é um investidor. Vamos imaginar o cenário que chega aqui um investidor, um John Textor, e toma lá 70 milhões de euros, 80 milhões de euros para melhorares o estádio, para fazeres mais obras no Seixal, para contratar 3 ou 4 jogadores para subir o nível para seres campeão. Tudo bem. Só que aqui dá um empréstimo com condições financeiras atraentes, se calhar abaixo daquilo que se pratica no mercado. Portanto, é uma vantagem para quem o recebe, não é? Portanto, consegue financiar-se de uma forma muito mais baixa, digamos assim, com juros mais baixos. Só que o que é que acontece se tu não conseguires pagar?
não é? Ou seja, num cenário em que quem te empresta o dinheiro já sabe que te está a colocar numa posição de grande pressão e que muito provavelmente tu não vais conseguir pagar, e então mete-te condições para que, se tu não conseguires pagar, parte da SAD salta para cá, não é? E de repente 20 já foram. E agora continuas a rasca, queres mais 20 ou 30 milhões? Toma lá, mal, bota para cá mais uma porcentagem. Continuas e percebes onde é que isto vai parar? Exatamente. Chega ao ponto em que provavelmente vamos ter que abdicar contra a vontade dos sócios de mais de 50%, e assim que tiver mais de 50% do outro lado, meu amigo, isto é para desmantelar tudo, e eu quero o meu dinheiro de volta. É isso, Ricardo, é que se isto se coloca numa situação de vida ou de morte, de se nós não pagarmos o Benfica acaba, os sócios perante esse cenário ia ter que votar numa Assembleia, eu não me admirava que cedessem. Pois. Porque cedem, é sempre assim, porque se confia, porque perante um cenário destes, e nós já vimos isto acontecer várias vezes, ou é isto ou é o nada, ou sou eu o nada. Exatamente. E portanto, como todos estes cenários passam na minha cabeça, e admito abertamente que possa estar a ser pessimista e negativo, mas já é um bocadinho aquela história do gato escaldado, né? Da água fria ter medo. Já tivemos poucos exemplos. Eu acho que o Benfica com 400 mil sócios, que se nós pensarmos que isso corresponde quase a um empréstimo obrigacionista, ou empréstimo obrigacionista, não, porque não há obrigação nenhuma, é quase um empréstimo sem juros, sem nada. Exatamente. Porque os sócios dão-te são cerca de 20 milhões de euros por ano só para pertencerem à família. Exatamente. Portanto, quando tens esta massa humana que te apoia e que te dá dinheiro a troco de melhor do mundo no Estado, e que depois ainda por cima são pagos também, não é? Portanto, na verdade nós pagamos só para pertencer à coisa. Que isto é um cenário muito, muito latino, e se calhar nem latino, se calhar muito português. Os brasileiros agora também têm muito, porque também muito percebem que está aqui o potencial que tem. Só o Flamengo tem 20 e tal milhões de adeptos. Já imaginar se o Flamengo tivesse 1 milhão de sócios. Ou mais 20 milhões. É uma fonte de financiamento absolutamente brutal. Tem que ser bem gerida. Não é? Portanto, o Benfica tendo este potencial humano todo por explorar, tendo esta receita extraordinária que muitos clubes não têm, quando se fala se calhar de receitas de TV que nós não temos lá fora, há muitos que também não têm nada disto, não é? Estamos a falar de 20 milhões de euros e não é pouco dinheiro atualmente. Eu creio que anda à volta dos 20 milhões de euros. E portanto, eu não preciso sonhar e que me façam sonhar com Ligas dos Campeões, com cenários absolutamente irrealistas e para justificar a entrada de grandes financiamentos. Eu não preciso disso. Eu só preciso que o Benfica gira bem os seus recursos e que esteja perto do seu potencial. E repara que eu não digo que eu quero que o Benfica ganhe ou exijo que o Benfica ganhe. Eu não estou a dizer isso. Porque se eu acho que se o Benfica estiver perto do seu potencial, que inclui tudo aquilo que nós estamos a falar, de termos o maior estádio, de termos mais adeptos, temos os sócios, temos todos estes recursos que mais ninguém em Portugal tem, o Benfica vai sempre ganhar 6, 7 campeonatos em 10. Bem gerido, sim. Bem gerido. E portanto eu acho que esse é que deve ser o nosso foco, e não em estarmos a pensar em estar a tapar buracos que estão abertos e que estão abertos há 20 ou 30 anos, não é? Com dinheiro. Que isso não resolve nada. Aliás, nós já vimos o que é que dá a tirar dinheiro para cima dos problemas. Não dá nada, absolutamente nada. Nada. Aliás, seja no futebol. O Benfica tem que se preocupar em gerir muito bem a sua operação financeira e desportiva, de modo a que esteja muito próximo do seu potencial máximo. E vamos ser honestos, voltando àquilo que foi, e se calhar voltando e concluindo para passarmos para o segundo tema, que eu acho que está relacionado com isto. Que é essa tal. Nós não podemos deixar que essa expectativa europeia e que essa ambição europeia nos tole o julgamento para tomarmos mais decisões e para colocarmos o nosso futuro em risco. Eu acho que temos que ser realistas, e vai haver anos em que nós não vamos, se calhar, à Liga dos Campeões, e esses anos são fundamentais, e vai haver anos, se calhar, e agora sim entrando na segunda fase, no segundo tema, que é da fala da formação, em que nós vamos conseguir ter uma equipa. Vamos conseguir ter uma equipa muito competitiva, porque temos uma fornada muito boa na formação e conseguimos contratar 3 ou 4 jogadores que elevaram o nível, e temos uma equipa muito boa, como tivemos com o Roger Smith. Um ano atípico da Liga dos Campeões, em que, como o Porto ganhou a última, que os tubarões parece que são todos eliminados, e de repente dás-te para ir à final com o Mónaco, e na meia-final está o Corunha, e percebes? Acontece. Exato. É difícil, mas acontece. Pode acontecer. Nós nesse ano, nessa época nós perdemos com o Roger Smith, uma das semifinais foi o Tottenham com o Ajax. Não foi Real Madrid, não foi Barcelona, não foi nada disso. Repara no que aconteceu. Repara no que aconteceu. E o Tottenham vai à final com
Mas Com o Chelsea, Nuno, repara com o City, no que, não é? com o É City. isso. Repara no que aconteceu, se não estou em errar, há 2 anos, quando nós perdemos nos quartos de final com o Inter, certo? Perdemos nos quartos de final com o Inter. Portanto, há aqui duas coisas que é. Uma, perdemos o Enzo Fernandes. Pronto, logo a meio da época, o motor da equipa retiraram-nos. Mesmo assim, o Benfica conseguiu ser competitivo. E esses quartos de final, nós só não fomos à meia final porque fomos, pá, vamos ser honestos e dizê-lo com todas as outras, fomos gamados à força toda. Há aquele penalti claro sobre o David Neres, que o gajo leva a pancada por trás quando está prestes a fazer o remate à Eu baliza. acho que esse jogo não é nessa. Não é? É contra o Inter. Eu acho Fomos que não. gamados nos quartos de final. Foi. Mas esse lance acho que foi na fase de grupos. Esse que ele vai do lado esquerdo e toca-lhe por trás do pé, né? Sim, eu Eu acho acho que que esse é na fase esse de é na grupos. fase de grupos. O que há um penalti, se não me engano, sobre o Gonçalo Ramos ou sobre o Ou sobre o Gonçalo Ramos Gonçalo. que lhe chuta na perna, ou o que é. Qualquer Eu coisa acho que assim, é mas esse. há um penalti gamado, Eu não tenho a certeza. claro, porque o jogo até Eu não foi tenho a muito certeza. equilibrado. E aí, lá está, havia aqueles fatores que estavam a ajudar a que o Benfica fosse talvez a uma meia final e quiçá até uma final. Essa final ia até seria com o City, se não estou em erro, não é? Epá, A semifinal seria com o City. Por acaso, agora nós sim, estamos a falar de isso. cor. Eu tenho a ideia que o Benfica é quartos de final, depois o Inter vai jogar com o City, não é? É isso? Já não me lembro. Boa, já não me lembro. Épico. Foda-se. Isto é a idade, meu. A idade tem estas coisas. Um gajo. Olha, começa... faz aí uma pesquisa online para esclarecer Espera aí, isto. Só para não enquanto tu deixarmos vais aqui aí informação avançando errada, com porque isso, eu depois vou a já malta que vai pesquisar aqui. ouvir e ver isto vai dizer: este gajo não percebe nada disto. Este gajo não percebe nada desta não merda, faz não o sei o trabalho quê. de casa. Eu, Para entretanto, estou porra. aqui quase às escuras. Benfica Inter, quartos de final. Está aqui. Benfica de fronte a Inter nos quartos de final, dia 11 de Abril. Isto foi em 2023, portanto foi há 2 anos. E ia ser, depois foi o. Portanto, era o Real Madrid-Chelsea, Inter-Benfica, City-Bayern e Milan-Nápoles. Então não está aí o Ajax. Não. Isso foi antes. O Ajax com o Tottenham, com o Ajax foi às meias finais e perdeu com o Tottenham. Sim. Foi esse? Sim. Esse foi em 2021, talvez. Então não foi esse 2021, o ano do sim. Roger Smith? Foi? Não, foi? Então não Não foi. me lembro. Foi. Não me lembro. Talvez, não me lembro. Foi o primeiro ano do Roger Smith. Nós fomos campeões e fizemos o brilhar. Este programa está a ser épico. Porra. Fizemos o brilhar na Liga dos Campeões, não foi? Fizemos um brilharete na Liga dos Campeões. Não fizemos. Espera aí, esse foi aquele que nós não, então nós fomos eliminados pelo Liverpool 3-3. Empatámos 3-3 em casa deles, mas já tínhamos perdido a luz, não foi? Não foi esse? Não faço ideia, não me lembro. Pesquisa Ai, aí. com caraças, não me digas, pá. Espera aí, tem que ver isso. Benfica, Bom, Liverpool. enquanto tu pesquisas aí, Sim, vai avançando com o teu tema, porque eu acho que é isto é a importante. idade, isto as pessoas estão velhas e Exatamente. ficam o gajo já assim. não- E no cima nós temos jogado muitas vezes com os mesmos clubes, já jogámos não sei quantas vezes com o Barcelona e com o Inter e com o Raio Parta. Exatamente, estamos habituados a estes grandes palcos. O ano do Roger Smith foi 21-22, não foi? Ou foi 20-21, já não me lembro. Espera, aqui já vou ter que utilizar Pronto, o enquanto chat tu fazes essa pesquisa eu vou falar um bocadinho então Sim, daquilo sim. que é o tema que eu tinha que responde àquilo um bocadinho também à pergunta que tu deixaste, que é qual é o caminho. Sim. E o caminho é só um. E isto aí é cada vez mais claro, é a formação, e não vale a pena nós pensarmos que poderá ser diferente. Nós não vamos ter sempre, ainda por cima, a concorrência interna e externa, como nós já falámos, vai ser cada vez maior. Portanto, o caminho é cada vez mais difícil. Mas o Sporting, a vantagem que nós tínhamos interna daquele grande avanço que demos na formação, já passou um bocadinho. Hoje até o Braga e o Famalicão já conseguem ter. E o Guimarães também está a melhorar o nível, também conseguem ter bom recrutamento. O Braga já não perde jogadores para os grandes, ou é raro acontecer, porque já tem condições financeiras que lhe permitem segurar os seus melhores jogadores. Olha, agora neste do Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa, o Braga já tinha lá 3-4 jogadores, portanto já não é um clube que tipo, mete lá um jogadorzinho de vez em quando. É um clube que tem formação muito a sério, que tem um centro de estágio muito bom,
que tem espaço para colocar os jogadores a jogar, que vende jogadores por valores altos. Trincão saiu por 30 milhões, portanto, vende treinadores por 15 milhões ao Sporting. Portanto, é um clube que financeiramente está estável. Portanto, a concorrência interna é muito alta, mas mesmo assim o Benfica continua a ter uma formação de excelência. É daquelas coisas que nós podemos dizer que o Benfica é dos melhores, é de facto aqui na formação. E tem que ser cada vez mais esse o nosso caminho. Nós temos uma geração atual de 20, 21, 22 anos que não é grande coisa. Vamos ser honestos. No geral, pode haver um jogador ou outro em particular, mas no geral não é uma geração muito, muito forte. Mas a geração que vem antes disso, ou depois disso, digamos assim, dos 17, 18, 19 anos, temos ali vários jogadores que, se forem bem trabalhados e que, se nós tivermos paciência, podem vir a constituir aquilo que eu considero ser uma equipa forte, com uma base de jogadores da formação. E que os jogadores da formação não são necessariamente portugueses, porque nós também temos jogadores da formação que são estrangeiros. Sim, o italiano, o Coletta, que também é bom jogador, acabou de chegar este ano, já ouvi jogar algumas vezes e é muito bom jogador, parece-me bom jogador. Os meus colegas fãs da Roma nem acreditaram que o Benfica, não é que o Benfica, um clube como o Benfica, conseguiu um jogador como o Coletta, mas eles próprios diziam que este vai ser um dos grandes jogadores italianos dos próximos tempos, e de repente vem ele a assinar pelo Benfica. Eles próprios disseram isto. E portanto o nosso caminho tem que ser esse, mas para isso acontecer tem que haver temos que parar de gastar 100 milhões de euros no mercado de transferências. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Seja ano de eleições ou não seja ano de eleições, isto o Benfica não se pode meter por estes caminhos, porque isto é o caminho mais rápido para a ruína financeira, e a ruína financeira traz-nos tempos que nós já passámos e que já conhecemos e que não queremos voltar a passar, e portanto não fazem sentido. 2, nós já percebemos que a nossa época dos últimos 20 anos mais fulgurante foi quando começámos a apostar na formação a sério. Exatamente. Não é coincidência. Não eram só os jogadores da formação que lá estavam, mas a base era essa. Havia muitos jogadores lá e depois foram feitas vendas. A malta não gosta de falar nisto, mas o Benfica terá sempre que vender. Podem não vender passado 6 meses ou um ano, mas terá sempre que vender. O Ruben Dias, se calhar, é um bom exemplo disso. Teve cá 2, 3, 4 épocas, já não me lembro, e depois acabou por sair, e só saiu porque o Benfica não entrou na Liga dos Campeões, senão também tinha feito essa época. Portanto, tem que se criar condições para que os jogadores fiquem cá 3, 4 épocas, sejam campeões, entrem franguinhos e saiam homens. Portanto, esse crescimento tem que ser feito dentro do Benfica e não no Manchester City, no Real Madrid, no Paris Saint-Germain, que depois os aproveitam, obviamente. Porque uma contratação de 60 milhões para o Paris Saint-Germain que fique no banco, para eles não é problema, eles podem esperar, nem suam. Enquanto o Benfica tem um Richard Rios de 30 milhões de euros que não está a justificar, já está toda a gente a coçar a cabeça e ai mãe, e agora o que é que vamos fazer à nossa vida? Porque é um buraco financeiro gigante. Exatamente. E portanto o nosso caminho só pode ter que ser um, e só pode ser um: é a formação. E não é só a formação, é apostar a sério na formação, é deixar os miúdos crescer, é criar espaço no plantel para que eles efetivamente possam estar dentro. Tive que ligar as luzes, estou às escuras. Possam crescer no plantel lá. E não andem emprestados, o que não quer dizer que não possam ser um ou outro, se possa ser emprestado, mas de empréstimo para empréstimo em equipas que não fazem sentido absolutamente nenhum, critérios sem sentido de equipas que jogam futebol negativo, como o Nacional agora, por exemplo, vimos, e pontapé para a frente, e depois não faz sentido nenhum mandar os jogadores que estão a ser formatados para jogar ao Benfica para jogar em clubes desses. Apesar das dificuldades de se fazerem bem, acho que não é esse tipo de dificuldades que faz sentido. E por isso o nosso caminho tem que ser obrigatório esse, e nós temos nos vindo a afastar cada vez mais disso, e isso acontece porque os cofres vão ficando recheados, e portanto a tentação de querer ir buscar craques que normalmente não estariam ao nosso dispor, e achar que isso nos vai dar uma vantagem competitiva cá em Portugal, e que depois a partir daí conseguimos crescer na Europa. Já percebemos que isso não é bem assim, porque os campeonatos e as grandes equipas não se formam a tirar dinheiro lá para cima, formam-se com tempo, com paciência, com critério, obviamente, mas também com confiança naquilo que é o trabalho que está a ser feito, e que os jogadores sintam que podem falhar uma ou duas vezes, mas que as pessoas, que o clube como um todo, os adeptos, os treinadores e os dirigentes acreditam no que está a ser feito, e dão-lhes tempo para crescerem. Porque o que acontece atualmente é que existe uma pressão gigantesca sobre todos os atletas do Benfica, e em particular sobre os da formação, porque os miúdos, até os Sheldrop e o Pressiani, que não são da formação, que foram contratados, sentem isso, que é: jogam 45 minutos, não estão a justificar, saltam logo fora.
saltam logo fora. Não há qualquer tipo de condescendência para a rapaziada. Tal é a pressão de ganhar no imediato. Essa pressão vai sempre existir, mas tem que ser gerida de outra forma. Claramente tem que ser gerida de outra forma. E o primeiro passo é fazer ou garantir que a equipa do Benfica jogue um futebol bom e positivo, porque é muito mais fácil integrar qualquer tipo de jogador, para mais os novos, a jogar numa equipa com uma dinâmica positiva e com um futebol ofensivo e bonito. Um futebol à retranca, do puxão, do empurrão, da intensidade, vai ser sempre muito difícil dos miúdos evidenciarem-se, seja aqui, seja no outro lado qualquer. E portanto a construção do plantel do Benfica este ano fez sentido em parte porque faltava ali fibra, é verdade que faltava, mas tem que haver aqui um misto das duas coisas, e parece-me que se focaram muito nisso e negligenciaram o resto, a técnica, a velocidade. E portanto agora estamos aqui neste não é carne, não é peixe, que uma equipa que não é capaz de fazer um bom jogo, um jogo convincente, que joga com o Atlético da mesma maneira que joga com o Nacional, os jogos parecem todos iguais e os resultados estão aí, né? Não está a correr nada bem. E portanto acho que é isso, acho que o caminho, acho que é algo que nós temos que com o clube e urgentemente voltar a olhar para a formação, até porque senão também arriscamos a começar a perder os jogadores, porque já perceberam que não têm espaço aqui e começam a ir para outros clubes, não é? Ou que saem e muito tu já cedo, começaste a ver notícias hoje, esta semana, nos jornais, de o José Neto já está com clubes aí atrás dele. Pois, ainda por cima não tem 18 anos, eu nem sei se ele tem contrato profissional. Já está aí com clubes atrás dele. Agora, como é que tu consegues? Lá está. Eu pego sempre do exemplo do Enzo Fernandes, e já tivemos outros, mas principalmente do Enzo Fernandes. Os miúdos começam a surgir, e isto, lá está, obviamente que eu concordo em absoluto contigo. Acho que o Benfica conseguirá, com um projeto como deve ser e bem gerido, muitos melhores resultados, se, considerando que temos produzido os jogadores de excelência, há alguns anos não são tão bons quanto outros, mas temos tido sempre bons jogadores na formação. Eu não sei até que ponto é que nós vamos conseguir resistir, ou os miúdos vão conseguir resistir à tentação de ir lá para fora muito cedo, quando tu começas a ter exemplos de clubes que vieram buscar jogadores ao Benfica muito novos e não são recentes. Não são recentes. Tens exemplo do João Cancelo, tens exemplo do Bernardo Silva, tens exemplo, não vou dizer do Renato Sanches nem do João Félix, porque isso já são outros 500. Foram jogadores que tiveram uma afirmação, mesmo que tenha sido curta, mas tiveram uma afirmação no plantel principal. Mas tiveste jogadores como o João Cancelo, o Bernardo Silva, e mais recentemente, com muito pouco tempo na primeira equipa, como o Enzo Fernandes e o João Neves, que neste momento são reis e senhores dos meios campos por essa Europa fora. São jogadores conhecidos por serem excelentes jogadores, ainda são muito novos, e agora tu começas a ver. O Benfica começa a dar, como tu deste o exemplo do Richard Rios, e há outros, desde o Richard Rios, o Enzo e por aí afora. Vamos cada vez mais largar rios de dinheiro, porque o mercado está super inflacionado, muito por culpa também da Premier League. Eu também tive esta conversa com a Clara e com a Magda, que nunca se pagou tanto no futebol atual como por jogadores medíocres. Neste momento vês jogadores perfeitamente medíocres. É verdade, mas por outro lado, os 30 milhões de hoje, se calhar eram os 15 milhões de euros de antes, e nós aqui ainda não apanhamos essa realidade. Olha que não é. Tu vês jogadores. Eu vou dar um exemplo. Tu tens na mão um jogador como o Milos Kerkez, o defesa esquerdo que acabou por ir para o Bournemouth e neste momento está no Liverpool, não é? Certo? Pronto. É no Liverpool. Agora está no Liverpool, mas ele preferiu ir para o Bournemouth, Inglaterra, do que vir para o Benfica. Portanto, nós fomos buscar esse portento do corredor esquerdo, que é o Jurasek. Essa mesma equipa pagou 27 milhões, na altura foi a contratação mais cara deles, da história deles, 27 milhões por um médio centro chamado Sebastián Lerma. Sabes quem é? Lerma. Não. Pois, exatamente. 27 milhões. Mas foi uma transferência interna do campeonato inglês.
Não sei se ele veio do Championship ou se veio de fora, mas volto a dizer, era um jogador colombiano, e um clube acabadinho de ser promovido à Premier League largou 27 milhões de euros por ele. E isto já foi para aí há 2, 3 anos talvez, 3 anos talvez, pronto. O que é que eu quero dizer com isto? Ninguém sabe quem é e larga-se 20 e tal milhões. Tu vês jogadores a fazerem uma época minimamente aceitável, como por exemplo o caso do Antony, fez uma época aceitável no Ajax, foi transferido por 80 milhões. O Antony não vale nem de longe nem de perto, nem sequer 40, quanto mais 80. O mercado inglês inflacionou os passos de tal maneira que é muito difícil ao Benfica conseguir ir buscar um jogador, até mesmo uma segunda linha de uma equipa de meio da tabela de qualquer campeonato das Big Five, por valores que nós, adeptos, não nos pareçam completamente irrealistas. E tu tens o caso, por exemplo, do Richard Rios. Eu não estou a dizer que o Richard Rios é bom jogador, nem que é mau jogador, nem que está a cumprir, nem que não está a cumprir. Mas 30 milhões de euros para uma realidade como a portuguesa é muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu pergunto assim, será que nós não temos, ou não tínhamos, ou não iremos, ou não viremos a ter nenhum jogador da nossa formação que esteja emprestado a outro clube que não pudesse fazer exatamente o mesmo, ou quiçá até melhor? Será que acho que neste caso em particular não. Eu acho que neste caso em particular há outros se calhar que sim. O Dal se calhar era um bom exemplo disso. O Dal é um bom exemplo, mas o Dal é um jogador. Tu achas que o Martinete é um jogador mediano, digamos assim, que não é bom. Tu achas que o Martinete fazia pior que o Richard Rios? Não, acho que o Martinete perdeu o comboio. Acho que o Martinete Achas que ele perdeu o comboio? Acho que sim. O Benfica tinha um jogador emprestado na segunda liga ao Feirense, que agora não me lembro do nome dele, que foi para o Olympiacos, se não me engano. Esse jogador teria sido muito, perdoe-me, era Diogo qualquer coisa. Esqueci-me do nome. Esse jogador teria sido muito interessante de recuperar, mas não era o Richard Rios. Eu acho que quando foram buscar vamos esquecer com o Richard Rios. Eu acho que estavam à procura de um perfil de um jogador para um meio campo que andava há muito tempo a sofrer por falta de fisicalidade. Exatamente, um jogador combativo. Pronto. E nesse perfil não entram todos os meio-campistas, os centrocampistas que nem da formação nem andam por aí. Portanto, há um perfil específico. Nós não temos, os jogadores portugueses não têm esse perfil. Identificar dentro daqueles campeonatos que o Benfica se calhar consegue ainda contratar, o Brasil, a Argentina, a América do Sul e por aí fora. O Richard Rios se calhar era aquele que encaixava melhor. Digo eu estou a partir do princípio. Certo, mas a questão é que tu vais contratar ao Palmeiras. Eu falei disto no último episódio. Tu vais contratar ao Palmeiras. E o Palmeiras é um clube tipo o Braga, que já está farto de vender, que é muito estável financeiramente, paga muito bem aos seus atletas. O Abel é dos treinadores mais bem pagos do mundo. Não precisa de andar aí a chorar para vender como o Benfica muitas vezes faz. E portanto, para o país contratar ao Palmeiras um dos seus melhores jogadores, que o Richard Rios era dos seus melhores jogadores, vais ter que pagar. E portanto, depois a escolha passa a ser, não é quanto custa, mas é eu quero ou não quero. Exatamente. E a partir do momento que tu decides que sim, que quero, porque este jogador faz-me falta, eu sinceramente acho que a questão do preço acaba por ser secundária, porque o Benfica vendeu um suplente por 24 milhões de euros. Eu estou a falar do Florentino para um dos tais clubes no meio da tabela inglesa. Portanto, acho que nós não faz muito sentido nós andarmos aqui a queixar-nos que estamos a pagar muito por atletas, quando nós temos vendas absolutamente inflacionadas por jogadores muito acima do seu valor de mercado. Um deles, o Darwin. O Darwin que agora está mortinho por sair da Arábia Saudita. Não sei se não era uma boa altura, para mim era muitíssimo bem sacado. Não é um jogador portentoso, não é um jogador assim que, mas é um jogador que em Portugal faz miséria, não é? Exatamente. Cá marcou 20 e tal golos ou 30 golos. Portanto, eu ia buscar o Darwin. Eu não me importava. Não me importava. Agora está com bigode, mesmo à tuga. Tem um farfalho português. Está ali aquela costela, ficou com uma costela do cozido à portuguesa, sem dúvida. Parece-me que sim. E portanto, eu acho que não faz muito sentido nós estarmos a queixar por um lado, mas achar que as nossas vendas são boas e são justas. O Florentino era um jogador mediano do nosso plantel que já ia ser suplente e nós vendemos por 20 e tal milhões. E tens aí jogadores deste género. Mas por exemplo, tu começas a ver jogadores. Eu vou dar o exemplo do João Neves por uma razão muito simples. Obviamente que o João Neves tem qualidades que são subejamente conhecidas e uma delas é a combatividade que ele dá. Sim, mas calma, o João Neves, eu não sei se é isso vais dizer, mas o João Neves, podemos discutir se foi por mais ou por menos, mas o João Neves não saiu por pouco, saiu por 60 milhões de euros, não é pouco dinheiro.
Não é tudo tipo bem, 15 milhões. tudo bem, tudo bem. Quando tu tens um comentador que para mim foi um dos maiores jogadores de sempre do Benfica, porque era ele mais 10 na altura em que ele jogava, que era o Diamantino, a dizer que era um jogador sem assistência e sem golo, e tu vês o que é que o João Neves está a fazer neste momento, pá, obviamente que o João Neves foi muito mal vendido. Mas nós temos de ter consciência que talvez nós soubéssemos que o João Neves conseguia chegar a este patamar. O que nós não sabíamos é quando o João Neves foi transportado para a equipa principal, se ele iria conseguir fazer isso. Porque o João Neves nem sequer era titular na equipa B. Ele não era a primeira opção na equipa B. Portanto, foi um jogador que, dentro de um determinado contexto, soube florescer do Benfica, transportava, principalmente com ele, era o jogador que carregava a mística benfiquista dentro de campo, mais do que qualquer outro. Mais até que eu não digo que o Otamendi carrega a mística benfiquista, mas tem aquela combatividade, aquela de nunca desistir, nunca torcer, nunca vergar, e o João Neves também era isso. E obviamente que quando se enquadra num clube como o Paris Saint-Germain, onde ao fim de meia dúzia de jogos era titularíssimo ao lado do Vitinha e o resto é conversa, ganharam a Champions League, é um dos melhores duplos pivô, ele e o Vitinha são um dos melhores duplos pivô. Mas deixa-me fazer uma pergunta, tu achas que o João Neves hoje está a jogar muito mais à bola do que jogava antes? Não. Ele está no enquadramento certo. Está num contexto completamente diferente, portanto, certo? E até é difícil. A Liga Francesa é uma liga de agricultores. O João Neves é um jogador. Olha, o que eu vou dizer pode ser mal interpretado, mas na altura fiquei com essa sensação. Eu achava que, ainda por cima, estando lá, já não lembro quem é que lá estava, não interessa. O Manchester, falava-se no interesse do Manchester United do João Neves e eu lembro na altura de ter pensado, pá, se o João Neves a sair, que seja para um clube deste género, e o United é um encaixe perfeito para ele. Eu não queria que ele saísse, para mim ainda estava cá, e, pá, porque eu sou adepto, eu quero ganhar, eu quero é ver bom futebol, eu quero os melhores jogadores cá, e portanto, isso do dinheiro preocupa-se os outros. Eu preocupo-me em ver bons jogos de 15 em 15 dias na Luz, ou todas as semanas, ou de 2 vezes por semana, porque quando há jogos europeus, e portanto, para isso. Temos de ter os nossos melhores jogadores e aqueles que eu sei que são benfiquistas e que sempre tiveram o sonho e estão a cumprir o nosso sonho de crianças, que é ser atletas do Benfica. Esse sim, então eu tenho um gostinho especial. Portanto, eu não queria vender o João Neves, mas a sair que seja para um clube desse género e não para um clube do Qatar e do Raio Parta. Não, isso não. Eu também não. Eu na altura achei que o United andava a achar que era muito dinheiro. Eu achei isto é um erro tremendo. Eu gosto de ver o João Neves a ser campeão europeu. Obviamente que gosto de ver, mas não gosto de ver o Paris Saint-Germain. Vai ser o preferido dos adeptos, jogue onde jogar. Exatamente. Seja no Benfica, no Real Madrid ou no Raio Parta. Vai ser sempre os preferidos, porque não ele tem tudo. Não há hipótese. Ele tem tudo aquilo que nós queremos ver num jogador. Ora bem, e portanto repara, imagina que tinha saído por 75 milhões de euros. Tu ficavas mais satisfeito por causa disso? Não é questão de ficar mais satisfeito ou não. Houve uma coisa. Repara no seguinte, eu nunca fiquei satisfeito de ver o João Félix sair tão cedo, como também não fiquei satisfeito de ver o Renato Sanches sair cedo, como também o único jogador. Já agora deixa-me só recuar aqui um bocadinho, porque convém perceber. Chegaste a ver os resultados, já que estamos a recuar, chegaste a ver os resultados? Sim, portanto o Benfica perdeu na Luz, portanto pegando aquela coisa do Inter, perdemos nos quartos de final de 22-23, que foi na época de estreia do Roger Schmidt. 22-23, é isso mesmo, sim, perdemos nos quartos de final com o Inter, porque empatámos lá 3-3. Essa foi a segunda mão, sim. E perdemos 2-0 em casa. Pronto, assim é que foi. E o Roger Schmidt assinou em 22-23. Não, mas eu queria saber era depois como é que tinha sido as meias finais, Gartão. Pois isso a parte é que eu não vi. Já vou ver. Vá, continua, mas deixa-me só. Só fiz metade do trabalho, o que é que queres? Agora, mas voltando àquilo que eu estava a dizer, por exemplo, obviamente que eu não quero ver um jogador. Eu ia só dizer isto primeiro, que é um exemplo daquilo que eu gostava de ver com todos os jogadores que vêm da formação e que se afirmam na equipa principal do Benfica. Ter um tratamento como, por exemplo, teve o Ruben Dias. O Ruben Dias afirmou-se, foi titular durante 3 anos, não estou em erro,
Acho que ele foi vendido ao fim de 3 anos e ao fim de 3 anos na equipa principal já deu rendimento desportivo suficiente, afirmou-se da equipa, foi campeão, vestiu a braçadeira de capitão no último jogo e foi para o Manchester City e pá, bota para cá os 60 milhões de euros. Ainda veio o Otamendi que ainda veio, foram 68. Portanto, acho que esse foi um negócio. Pronto, feliz, eu falo, não é feliz, porque eu queria que o Ruben Dias ainda cá estivesse, era my boy, eu estava sempre a dizer obviamente isso. Eu também queria, todos nós queríamos assim, campeão, exatamente, referência, a sair que seja referência assim. Para os outros miúdos. Eu quero que os nossos miúdos da formação queiram ser como o João Neves e como o Ruben Dias, porque jogaram no Benfica. Eu não quero que sejam como o Ronaldo ou o Messi ou o João Neves do Paris Saint-Germain. Eu quero que eles tenham como referência os jogadores que venceram no Benfica. E para isso acontecer, os jogadores têm que estar cá mais tempo, pá. Não há volta a dar. Mas a equipa, mas houve uma coisa, mas também temos 10 segundos. Vamos esquecer a lógica de os jogadores vão fazer cá a carreira toda. Não vão. Não, hoje em dia já não precisam de sair tão cedo. Pronto, é só isso. Exato. Nós não podemos continuar com desenvolver talento nas equipas jovens, não apostar neles ou metê-los, sei lá, tipo Diogo Jota e João Rego, que é 5 minutos no final, 2 minutos no final e não sei o que mais, fingir-se que se está a apostar nos jogadores enquanto se vai buscar Jorda por 30 milhões ou sei lá, ou Ferencváros ou caraças. Isso não pode acontecer, porque nós temos talento. Agora, tem que haver aqui um projeto que garanta que todos os jogadores, quando estão nas camadas jovens, isto é conhecido, já houve vários documentários e várias reportagens e várias histórias e vários comentadores e várias personalidades que trabalham nas equipas jovens do Benfica. Os miúdos têm consciência perfeita que nem todos vão conseguir chegar à equipa principal, é impossível. Era bom que assim fosse. Sim, mas esse sonho, essa expectativa não pode ser quebrada, senão aí é claro, que não consegues renovar com os jogadores. Mas é aí que eu quero chegar, que é, tem de haver um compromisso por parte do clube a dizer assim: este gajo vai mostrar talento, se este gajo mostrar talento, nós metemos na equipa principal, começa a treinar, começa a jogar aqui e ali, nem que seja contra os Atléticos ou contra o, sei lá, o Amareleja ou o Arrentela, na Taça de Portugal ou qualquer coisa assim, e vai mostrando aos poucos aquilo que é capaz. Se realmente conseguir mostrar que tem qualidades e competência e querer e força de vontade para vingar na equipa principal, aí sim apostamos nele. Agora, se os putos que estão quase a subir, se calhar para o ano, este ano fiz uma grande época na equipa B ou no, sei lá, ou no Sub-23 ou o que é que seja, aquilo correu bem e tal, o mister já andou ali a falar que vai-me chamar não sei o quê, sou extremo direito e de repente vamos buscar o Joaquim Manel do Osasuna por 30 milhões, e o puto está na gaveta. Qual é a vontade que o puto tem? Nenhuma. Não é? Não tem. Os putos começam a perceber, quando começam também a olhar para exemplos, e era aqui que eu queria chegar, como tu tens o João Félix, o Renato Sanches, tens, por exemplo, o caso, até o próprio João Neves, que saiu lá para fora, apesar de ele ter tido aquela época da afirmação na equipa principal, rapidamente foi lá para fora e mesmo não olhando para a idade dele, apostaram nele. E tens outros jogadores que foram aposta. O Bernardo Silva, quando saiu, foi logo aposta. O João Cancelo, quando saiu, foi logo aposta. Tens muitos jogadores que saíram do contexto do Benfica e foram apostos noutros lados e conseguiram vingar no futebol. Uns com uma carreira melhor, outros com uma carreira não tão boa, mas fizeram carreira no futebol. Agora, tem que haver essa aposta concreta da formação. Não é dizer que temos 6 miúdos, temos 6 miúdos. Aliás, eu acho que fiz esse exercício com o João Nuno quando fomos quando fomos a Newcastle ver o Benfica. E o Mourinho tinha, acho que eram 7 jogadores ou 6 jogadores da formação no banco, e quantas substituições que o Mourinho fez? Fez uma, foi o Dedic quando se lesionou. Mas isso não é apostar, isso é passar mensagens, isso não é apostar na formação, isso é passar mensagens para cima, dizer que olha, vou precisar de
de reforços e vai precisar de jogadores. A questão é, qualquer treinador que venha assumir a equipa do Benfica, digo agora com o Mourinho e outros, ainda bem que o Mourinho, por exemplo, está a mostrar com a situação do Rodrigo que há miúdos que podem ser aposta, eu acho que essa mostrar aposta vontade não e por aí convicta, fora. mas sim, mas antes disso do que nada. Mas eu acho que Antes isso do que nada. Antes isso eu do acho que que ele nada. está a Porque usar assim, o Rodrigo Rego para passar uma mensagens. mensagem. Acho que, Pode sim, ser, acho que não pode é ser, mas convicto. a questão é que o puto está a aproveitar. Aliás, há ali os dois Regos não Certo. vejo ali ainda nada que justificasse a aposta. Tudo bem. Eu acho que até prefiro o Rodrigo do que propriamente o João. Sim, eu também prefiro o Rodrigo Eu do não que vi nada no daquilo João, que vi até sinceramente. agora. Daquilo que vi até agora, também prefiro o Rodrigo do que o João. Mas tem de haver uma mensagem clara, aí sim, uma mensagem clara, de cima para baixo, dizer assim, meus amigos, mostrem vontade, que nós damos espaço. E isso não está a acontecer, porque Sim. também, vamos ser honestos, este projeto atual e que já data de há 4 anos com o Rui Costa, parece muito mais navegação à vista, principalmente no que toca à parte da aposta na formação. Ganhar no imediato. Sim, era o que estávamos a falar. Mas já isto estava longo. Temos que Sim. concluir. Vou só acrescentar uma coisinha muito rápida, que é, há um fenómeno a acontecer para além destas circunstâncias pontuais do Benfica, que é neste momento ter esquecido um bocadinho daquilo que devia ser a sua base, que é a aposta na formação, que é a interferência dos empresários cada vez mais cedo. E isso sempre aconteceu, mas pessoas como o Mendes apareciam no processo um bocadinho mais tarde. Agora aparece mais cedo. E eu tenho visto aí notícias de jogadores que tem sido muito difícil a sua renovação, porque o Jorge Mendes não tem interesse que eles renovem com o Benfica, porque já percebeu que primeiro que já não tem a relação que tem com o Rui Costa como tinha com o Vieira. Exatamente. E porque é a maneira que ele tem de controlar tudo isto, porque para ele tanto lhe dá como lhe faz, se calhar até ganha mais se transferir um jogador da custo zero, um jogador jovem com potencial, do que propriamente os 10% fixos numa transferência, ou Claro. vai dar a ela por ela, mas aí ele controla o processo todo. E portanto eu vejo aqui uma resistência. Por exemplo, o António Silva está a ser muito difícil de renovar. Já se fala no José Neto, também se fala, que eu tenho ideia, lá está. Nós não preparamos aqui os assuntos, portanto eu não fui ver. Exato. Que era empresário do José Neto, mas eu não sei se o José Neto em particular já tem assim um empresário destes, mas eu creio que o Mendes já anda lá a apanhar uma data destes jogadores assim mais novos, portanto que já Claro, são representados certeza. por ele direto ou indiretamente, e portanto este cenário vai-se colocando, e o mais flagrante deles é o António Silva. O António Silva, que adora o Benfica, eu tenho a certeza disso. Basta vê-lo jogar e a maneira como sofre, até quando erra, não tanto quando ganha, mas quando erra, aquilo corrói-o por dentro, aquilo vai às entranhas. Certeza absoluta. Mas até a renovação com um jogador como o António Silva está difícil. E este é aqui um dado novo que se calhar nós vamos ter que começar a olhar para o futuro com seriedade, porque o Jorge Mendes é tudo menos um parceiro do Benfica, parece-me. E cada vez é mais evidente. Mas isso é assunto para outro dia. Ricardão, já vamos com 1 hora e tal. Tivemos aqui 2 interrupções e agora está aqui. Exatamente. Temos aqui a minha gata também a querer participar. Quero-te agradecer. Olha, por teres tirado. antes nós fechamos aqui. Despedires, mas antes disso, quero-te agradecer por teres tirado aqui um bocadinho da tua tarde. Sei que vais amanhã para Portugal para ver o derby. Um derby que já não vês há 30 anos. Há mais de 30 anos. Para dar sorte. Espero eu também que sim. E agora sim, passo a palavra para tu concluires. Obrigado por este convite. Obrigado por esta conversa. Gosto muito de ter estas conversas contigo, já sabes, mesmo quando nós nos encontramos, nas poucas vezes que temos hipótese de nos encontrar nas relotes em Portugal, temos estas conversas muito interessantes e acaba por ser muito saudável também discutirmos estes assuntos aqui num formato um bocadinho mais intimista, porque não temos a parte das jolas à volta. Já agora deixa-me só dizer-te aquela informação que tu me pediste há bocadinho. O Benfica perde com o Inter nos quartos de final, portanto depois é o Milan com o Nápoles, Manchester City com o Bayern e Real Madrid com o Chelsea. O Real Madrid enfrenta o Chelsea e o Real Madrid enfrenta o Manchester City e o City ganha então afinal é o City com o Inter, no não é? agregado, Aquela que o Lukaku falhou tudo. É essa, pronto. E depois foi o Inter que defronta o Milan. E aí sim, o Benfica se tem apanhado, o Benfica se tem passado
o Inter e tem defrontado aquele Milan, tínhamos todas as condições para ter chegado à final. E a final foi o Inter com o City, não é? É isso. E aí a final foi o Inter com o City, exatamente. Era esta conjunção de fatores. Então aquela do Ajax com o Tottenham na semifinal e depois acho foi a final do Tottenham com o Liverpool, não é? Foi antes. Acho que foi 21-22, se eu não estou em erro. Ok, certo, pronto. Não tenho está certeza, mas corrigido. acho que foi. Já não precisam de ir para os 7 furiosos. Para Exatamente, andar aí já a fazer fact-check. Fact-check e o caraças. Olha, para despedida, obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Nuno, um grande abraço, obrigado e vemo-nos já na sexta-feira. Exatamente. Sexta-feira já estamos para dar sorte ao nosso Benfica. Agradecer-te a ti novamente e também à malta que nos vai ouvindo. Desta vez eu estou a gravar em vídeo. Isto hoje ficou tudo muito esquisito. Começámos às claras e acabei aqui às escuras. Já estou de farto de ligar luzes, mas não sei se isto está uma coisa de jeito. Mas pronto, estamos aqui a afinar o formato. Tá bom. Deixem aí nos comentários, digam se gostaram, se não gostaram, se concordam, se não concordam. Mais uma vez agradeço todo o feedback que vocês têm dado e o carinho que têm demonstrado. É bom no meio desta loucura das redes sociais e destas coisas. Às vezes é tudo muito à porrada uns com os outros e tem sido bom. E pronto, vemos em breve, nem que seja pela luz, para beber uns copos. Um grande abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Um abraço a todos e viva o Benfica.